Olá, coração aflito. Que a paz do Cristo envolva você neste momento em que sua alma busca desesperadamente uma resposta, um sinal, uma certeza de que aquele que partiu encontrou a serenidade no mundo espiritual. Que cada palavra aqui dita seja bálsamo para sua dor e luz para dissipar as sombras da incerteza que atormentam seu coração. Existe uma pergunta que atormenta quase toda pessoa que perdeu alguém querido. Será que ele está bem? Será que encontrou a paz? Será que não está sofrendo em algum lugar que eu não posso alcançar? Essa angústia é natural, é humana, é o reflexo do amor que não se conforma com a separação física. Hoje você vai descobrir que não precisa viver nessa incerteza torturante. Chico Xavier, através de seus 92 anos de comunicação com o mundo espiritual, nos ensinou sinais claros, específicos, inconfundíveis, que nos mostram quando um ente querido encontrou a paz após a morte. Você vai aprender a interpretar sonhos que são verdadeiras visitações. Vai compreender como receber mensagens através de sincronicidades. Vai descobrir que o próprio mundo físico se organiza para nos tranquilizar quando alguém que amamos está bem do outro lado. Mas principalmente, você vai entender que existe uma diferença abissal entre os sinais que indicam que alguém está bem e aqueles que mostram que ainda precisa de nossa ajuda espiritual. Saber fazer essa distinção pode transformar sua dor em paz e sua incerteza em serviço amoroso. Prepare-se para receber orientações que podem mudar completamente sua relação com a perda. Você não precisa mais viver na agonia de não saber. O mundo espiritual tem formas muito específicas de nos tranquilizar, e Chico Xavier nos ensinou a reconhecer cada uma delas. Escreva nos comentários: eu preciso saber. Se você tem alguém querido que partiu e sua alma busca desesperadamente sinais de que essa pessoa encontrou a paz. Vamos formar uma corrente de corações que buscam consolação verdadeira, baseada não em ilusões, mas em conhecimento espiritual sólido. A primeira verdade fundamental que Chico Xavier nos ensinou é que quando um espírito está verdadeiramente bem no plano espiritual, ele encontra maneiras de tranquilizar aqueles que ficaram. Não por obrigação, não por costume, mas por amor. O espírito em paz sente a dor de quem deixou na terra e naturalmente busca amenizá-la. Mas como isso acontece? Como uma consciência que não possui mais corpo físico consegue nos transmitir sinais tão claros de seu bem-estar? Emmanuel explicou a Chico que existe uma lei espiritual chamada comunicação por afinidade amorosa. Quando há amor verdadeiro entre duas almas, elas mantêm canais vibratórios ativos que permitem trocas de energia e informação. O primeiro sinal de que um ente querido está bem é a cessação gradual da sensação de peso emocional que sentimos por ele. Nos primeiros tempos, após a partida, é natural sentirmos uma angústia profunda, uma sensação de que algo terrível aconteceu. Mas quando o espírito encontra paz, essa sensação começa a se transformar. Você começa a sentir, ao invés de angústia, uma saudade serena. Ao invés de desespero, uma melancolia suave. É como se algo dentro de você soubesse que a pessoa está bem, mesmo que sua mente racional ainda lute contra essa percepção. Essa mudança sutil no tipo de dor que sentimos é o primeiro indicativo de que quem partiu encontrou serenidade. O segundo sinal são os sonhos pacificadores. Chico sempre distinguiu entre sonhos que são criações do nosso subconsciente e sonhos que são verdadeiras visitações espirituais. Quando um ente querido está bem, ele consegue nos visitar em sonhos, e a característica mais marcante dessas visitações é a paz que transmitem. Nesses sonhos, a pessoa aparece serena, muitas vezes mais jovem ou mais radiante do que estava nos últimos tempos de vida. Ela não demonstra sofrimento, não pede ajuda, não manifesta angústia. Pelo contrário, ela sorri,
abraça, transmite tranquilidade. Você desperta desses sonhos, não com tristeza, mas com uma estranha sensação de alívio, como se tivesse recebido uma boa notícia. É importante distinguir esses sonhos daqueles onde a pessoa aparece em sofrimento, confusa ou pedindo ajuda. Estes últimos podem indicar que o espírito ainda está em processo de adaptação e pode precisar de nossas orações. Mas os sonhos de paz são confirmações claras de bem-estar espiritual. O terceiro sinal são as sincronicidades reconfortantes. Quando um espírito está bem, ele consegue influenciar sutilmente o mundo físico para nos enviar mensagens de tranquilidade. De repente, você encontra objetos que lembram a pessoa em lugares inesperados. Uma música especial toca exatamente quando você mais precisava ouvir. Você recebe uma palavra de conforto de um estranho que parece ter sido enviado especificamente para você. Chico ensinava que essas coincidências não são casualidade, são organizações amorosas do mundo espiritual. O espírito em paz tem energia e lucidez suficientes para promover esses pequenos milagres cotidianos que nos tranquilizam o coração. O quarto sinal é a sensação inexplicável de presença protetora. Muitas pessoas relatam que após a partida de um ente querido, começam a sentir como se estivessem sendo cuidadas de forma especial. Escapam de acidentes por pouco, recebem ajudas inesperadas em momentos difíceis, sentem-se protegidas mesmo em situações de perigo. Segundo Chico, quando um espírito encontra paz e estabilidade no mundo espiritual, uma de suas primeiras ações é organizar proteção e auxílio para aqueles que ama na Terra. Essa proteção se manifesta através de intuições que nos afastam de perigos, de pessoas boas que aparecem em nossa vida na hora certa, de soluções que surgem quando menos esperamos. O quinto sinal é a melhoria gradual da situação daqueles que ficaram. Chico observou que quando um espírito está bem, ele trabalha ativamente para harmonizar a vida de seus entes queridos. Conflitos familiares começam a se resolver, problemas financeiros encontram soluções, questões de saúde se estabilizam. Não se trata de milagres espetaculares, mas de uma organização sutil das circunstâncias que favorece o bem-estar da família. É como se uma força invisível estivesse trabalhando nos bastidores para que as coisas se encaminhem de forma mais harmoniosa. Chico sempre alertava para não confundir isso com dependência espiritual. O espírito não resolve nossos problemas por nós, mas cria condições mais favoráveis para que possamos resolvê-los. Ele abre portas, mas cabe a nós atravessá-las. O sexto sinal são as mensagens através de médiuns sérios. Quando um espírito está bem, ele tem condições de se comunicar através de pessoas mediunicamente preparadas. E essas comunicações têm características específicas. A mensagem é sempre consoladora, elevada, orientadora. Nunca há desesperação, revolta ou pedidos de socorro. O espírito em paz não se lamenta por ter partido, não demonstra arrependimento por suas escolhas, não manifesta apego excessivo aos bens materiais. Suas mensagens falam de amor, de gratidão, de orientações para que vivamos melhor. Há uma maturidade espiritual evidente em suas palavras. Me conte nos comentários se você já recebeu algum desses sinais de um ente querido que partiu. Escreva "Recebi sinais" e, se quiser, conte brevemente qual foi. Seu relato pode trazer consolação para outras pessoas que vivem a mesma busca. E se estas revelações estão trazendo paz ao seu coração, deixe seu like. Isso nos ajuda a levar essa consolação a mais almas aflitas. O sétimo sinal, talvez o mais reconfortante de todos, é o desenvolvimento de uma aceitação serena em seu próprio coração. Quando um ente querido está verdadeiramente bem no mundo espiritual, algo misterioso acontece conosco. Gradualmente, deixamos de nos revoltar contra sua partida.
Não que a saudade desapareça, ela permanece, mas se transforma em algo doce, em algo que aquece o coração ao invés de torturá-lo. Começamos a entender, numa compreensão que vai além da mente racional, que a partida foi necessária, que fazia parte de um plano maior, que de alguma forma tudo está bem. Essa aceitação não vem de nós mesmos. É um reflexo da paz que o Espírito conquistou, se manifestando em nossos próprios corações. É como se a serenidade dele nos contaminasse de forma positiva, nos ajudando a elaborar o luto de maneira mais saudável. Chico explicava que existe uma conexão vibratória profunda entre almas que se amam. Quando uma delas encontra paz, essa paz se irradia e toca a outra, mesmo à distância. Por isso, muitas vezes, sem saber porquê, de repente nos sentimos mais tranquilos em relação à perda. Mas Emmanuel também ensinou a Chico que existem sinais que indicam o oposto, que um espírito ainda não encontrou paz e pode precisar de nossa ajuda. O primeiro desses sinais de alerta é a persistência de uma angústia profunda que não diminui com o tempo. Se meses ou anos após a partida, você ainda sente a mesma dor inicial, se a revolta não se transforma em aceitação, se a sensação de que algo terrível aconteceu permanece inalterada, pode ser um indicativo de que o espírito ainda está em processo de adaptação e se beneficiaria de nossas orações. O segundo sinal de alerta são sonhos perturbadores recorrentes, onde a pessoa aparece em sofrimento, confusa, perdida ou demonstrando raiva. Estes não são apenas projeções do nosso subconsciente. Podem ser tentativas reais do espírito de comunicar que precisa de auxílio. O terceiro sinal de alerta é o agravamento dos problemas na vida daqueles que ficaram. Se após a partida de alguém a vida da família se torna progressivamente mais difícil, se surgem conflitos que não existiam, se problemas se multiplicam de forma inexplicável, pode ser sinal de que o espírito está em desequilíbrio e sua perturbação está afetando o ambiente familiar. Chico sempre enfatizava que nesses casos não devemos entrar em desespero, mas sim em ação amorosa. A primeira providência é intensificar as orações pelo espírito, pedindo a Deus que envie mentores especializados para auxiliá-lo em sua adaptação ao mundo espiritual. A segunda providência é praticar caridade em nome da pessoa que partiu. Chico ensinava que atos de bondade, feitos em memória de alguém, geram créditos espirituais que podem ser utilizados para custear tratamentos e auxílios que o espírito necessita no plano espiritual. A terceira providência é buscar auxílio em centros espíritas sérios, onde médiuns experientes podem verificar a real situação do espírito e, se necessário, promover trabalhos de desobsessão ou esclarecimento que o ajudem a encontrar paz. Mas na grande maioria dos casos, Chico observava que os espíritos encontram paz naturalmente. O mundo espiritual está organizado para acolher e auxiliar cada alma que retorna, e existe uma rede de amparo formada por mentores especializados, por familiares que já estão estabelecidos na espiritualidade e por instituições de cura e recuperação. O que mais impede um espírito de encontrar paz rapidamente não são punições divinas ou complicações do plano espiritual, mas sim nossa própria incapacidade de aceitarmos sua partida. Quando nos agarramos desesperadamente à memória de alguém, quando nos revoltamos contra os desígnios divinos, quando vivemos exclusivamente de saudade, criamos laços magnéticos que podem dificultar a adaptação do espírito. Por isso, uma das formas mais eficazes de ajudar um ente querido a encontrar paz é trabalharmos nossa própria aceitação da perda. Quando deixamos de viver exclusivamente no passado, quando voltamos a participar da vida, quando transformamos a saudade em inspiração para sermos pessoas melhores, liberamos o espírito para seguir sua jornada sem culpa. Chico contava casos comoventes de espíritos que não conseguiam se afastar da dimensão terrestre,
porque sentiam que sua partida havia destruído emocionalmente aqueles que ficaram. Eles se sentiam responsáveis pelo sofrimento dos vivos, e isso os impedia de buscar sua própria cura e evolução. Quando os familiares começavam a demonstrar que estavam encontrando forças para seguir em frente, que estavam transformando a dor em crescimento, que estavam usando a memória do ente querido como inspiração para se tornarem pessoas melhores, o espírito se sentia liberado para cuidar de sua própria jornada espiritual. Por isso, uma das formas mais bonitas de demonstrar amor por quem partiu é viver bem. É honrar sua memória através de atitudes que o orgulhariam. É continuar sendo a pessoa que ele gostaria que fôssemos. Isso não apenas nos ajuda a curar a dor da perda, mas também tranquiliza profundamente o espírito de quem amamos. Chico ensinava que existem formas específicas de orar por um ente querido que maximizam as possibilidades dele receber auxílio espiritual. A oração não deve ser um lamento, não deve ser um pedido para que a pessoa volte, não deve ser uma manifestação de revolta contra Deus por ter permitido a partida. A oração eficaz para um ente querido é aquela que pede paz para sua alma, luz para sua jornada, mentores amorosos para guiá-lo, ambientes de cura para acolhê-lo. É uma oração que aceita a vontade divina, que confia na justiça e misericórdia de Deus, que oferece nossa própria transformação como prova de que a memória da pessoa está sendo honrada. Emanuel ensinou uma oração específica que Chico recomendava para essas situações. Senhor, entrego nas suas mãos misericordiosas a alma de nome da pessoa, que ela encontre a paz que merece, a luz que precisa, o amor que sempre teve direito. Que mentores bondosos a acolham, que ambientes de cura a restaurem, que a sua infinita compaixão a console. E que eu, Senhor, saiba honrar sua memória, vivendo como ela gostaria que eu vivesse, amando como ela me ensinou a amar. Essa oração, feita com sinceridade e repetida regularmente, cria uma corrente vibratória que alcança o mundo espiritual e efetivamente auxilia o processo de adaptação e cura do espírito. Mas Chico também nos alertava para um erro comum: ficar obcecado em receber sinais. Algumas pessoas se tornam tão ansiosas por confirmações de que seu ente querido está bem que começam a interpretar qualquer coincidência como mensagem espiritual, ou ficam frustradas quando os sinais não aparecem conforme esperavam. A atitude mais saudável é fazer nossa parte: orar, praticar caridade, viver dignamente e confiar que, se houver necessidade de recebermos sinais, eles virão naturalmente. O mundo espiritual sabe quando precisamos de consolação e encontra formas de nola oferecer, mas isso acontece conforme a sabedoria divina, não conforme nossa ansiedade. Às vezes, a ausência de sinais dramáticos é, em si mesma, um sinal positivo. Pode indicar que o espírito está tão bem adaptado e em paz que não há necessidade urgente de nos tranquilizar. Ele confia que compreendemos sua situação e que estamos lidando bem com a separação temporária. Chico nos ensinava que a mediunidade natural, aquela sensibilidade que todos possuímos em maior ou menor grau, se aguça quando precisamos receber orientações ou consolações do mundo espiritual. Momentos de grande dor ou incerteza podem ativar nossa capacidade de perceber presenças, de interpretar sinais, de receber intuições consoladoras. Por isso, muitas pessoas que nunca se consideraram médiuns relatam experiências espirituais marcantes após a perda de entes queridos. Elas sentem presenças, recebem mensagens em sonhos, percebem sincronicidades significativas. Isso não é imaginação, é a ativação natural de capacidades que todos possuímos, mas que geralmente permanecem dormentes. Essas experiências devem ser recebidas com gratidão,
mas também com discernimento. Nem toda experiência espiritual que vivemos após uma perda vem necessariamente do ente querido que partiu. Às vezes, são mentores espirituais que nos consolam. Às vezes, são outros familiares já no mundo espiritual. Às vezes, são simplesmente manifestações da própria misericórdia divina. O importante não é necessariamente saber de onde vem o consolo, mas sim recebê-lo com humildade e permitir que ele cumpra sua função de nos tranquilizar e nos ajudar a seguir em frente com mais paz e confiança. Chico observava que as pessoas que melhor elaboravam o luto eram aquelas que conseguiam equilibrar a memória amorosa do ente querido com o compromisso de continuar vivendo plenamente. Elas não esqueciam quem partiu, mas também não viviam exclusivamente dessa memória. Essas pessoas desenvolviam o que ele chamava de saudade construtiva, uma forma de sentir falta que, ao invés de paralisar, inspirava. Elas perguntavam a si mesmas: o que essa pessoa gostaria que eu fizesse agora? Como ela reagiria nesta situação? Que conselho ela me daria? E usavam essas reflexões como guia para suas decisões. Essa atitude não apenas honra a memória de quem partiu, mas também mantém viva sua influência positiva em nossas vidas. É como se a pessoa continuasse nos orientando, não mais através de palavras físicas, mas através da sabedoria que plantou em nossos corações. Emmanuel ensinou que quando desenvolvemos essa relação madura com a memória de quem amamos, algo lindo acontece. Começamos a sentir a presença espiritual da pessoa de forma mais constante e serena. Não mais como uma visita ocasional que nos emociona profundamente, mas como uma companhia sutil que nos acompanha no dia a dia. É nesse ponto que podemos ter certeza absoluta de que nosso ente querido não apenas está bem, mas está ativamente participando de nossa jornada, nos auxiliando, nos protegendo, nos inspirando desde o mundo espiritual. A separação física se revela então como ilusória. O que existe é apenas uma transformação na forma como o amor se manifesta. Agora, você possui as chaves para interpretar os sinais que o mundo espiritual lhe envia sobre o bem-estar de quem você ama. Você sabe distinguir entre manifestações de paz e pedidos de auxílio. Você compreende como sua própria atitude influencia a adaptação de quem partiu. Mais importante ainda, você entende que o amor verdadeiro não termina com a morte. Ele apenas se transforma, se purifica, se eleva. Aqueles que amamos continuam conosco de uma forma nova, mais sutil, mas não menos real ou amorosa. Se este vídeo trouxe paz ao seu coração, atormentado pela incerteza, escreva nos comentários: encontrei paz. Essa declaração não apenas aliviará sua alma, mas criará uma vibração de serenidade que pode alcançar e consolar outros corações aflitos. E se você conhece alguém que vive na angústia de não saber se um ente querido está bem, compartilhe este vídeo com amor. Pode ser que você seja o instrumento através do qual a consolação chegará a uma alma desesperada por respostas. Se você chegou até aqui, sua alma estava faminta de consolação verdadeira. Demonstre isso deixando seu like neste vídeo. Cada like é uma oração que se eleva ao mundo espiritual, fortalecendo a paz de todos aqueles que já partiram e a serenidade daqueles que ficaram. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Ative o sininho das notificações, porque aqui você encontra orientações que transformam dor em compreensão, angústia em aceitação, incerteza em conhecimento espiritual sólido. Venha conosco nessa jornada de consolação e aprendizado espiritual. Cada vídeo é um abraço da espiritualidade. Cada ensinamento é uma resposta para as perguntas que atormentam nossa alma humana. Que a sabedoria de Chico Xavier continue nos consolando e orientando através dos tempos.
que você encontre paz duradoura na certeza de que quem ama verdadeiramente nunca nos abandona completamente, apenas transforma sua forma de presença. Que a morte se revele não como fim cruel, mas como transformação sublime da presença amorosa que permanece conosco de maneiras que transcendem nossa compreensão limitada. Que todas as noites, ao fechar os olhos, você sinta a proteção invisível daqueles que partiram, mas continuam velando por você. Que nos momentos de maior solidão, uma brisa suave ou um perfume conhecido toque seu coração, lembrando que você nunca está verdadeiramente só. Que cada sincronicidade da vida seja um abraço sutil, enviado por quem você ama desde dimensões de luz. Que as lágrimas de saudade se transformem gradualmente em sorrisos de gratidão por ter tido o privilégio de amar e ser amado por almas tão especiais. Que suas orações sejam pontes luminosas que alcançam o coração de quem partiu, levando seu amor e trazendo de volta a paz que sua alma tanto precisa. Que você compreenda profundamente que cada dia que vive com dignidade, cada gesto de bondade que pratica, cada momento em que escolhe o amor ao invés do ressentimento, é uma homenagem viva àqueles que partiram. Que sua vida se torne um testemunho de que o amor que recebeu continua florescendo e se multiplicando através de suas atitudes. Que nos momentos de dúvida sobre o bem-estar de quem ama, você se lembre dos sinais que aprendeu aqui e confie que o universo sempre encontra formas de tranquilizar corações sinceros. Que sua fé se fortaleça a cada dia, não apenas como crença, mas como certeza vivida de que a vida é eterna e o amor é indestrutível. Que os sonhos visitas sejam frequentes e consoladores, trazendo a você a presença serena daqueles que habitam agora em dimensões de paz. Que cada despertar após esses encontros sagrados seja acompanhado de uma certeza renovada de que tudo está bem, de que o reencontro é apenas questão de tempo no relógio de Deus. Que sua casa seja sempre um santuário onde a memória dos que partiram é honrada com alegria e não com tristeza, onde suas fotos sorriem junto com você, onde suas lembranças são patrimônio de luz que ilumina os dias mais difíceis. Que cada cômodo seja abençoado pela presença sutil e amorosa daqueles que um dia trouxeram felicidade aos seus dias. Que nos momentos em que a saudade apertar mais forte, você se lembre de que essa dor é também uma bênção. É a prova de que você foi capaz de amar profundamente, de que construiu vínculos que nem a morte consegue romper. Que essa saudade seja sempre doce, nunca amarga, sempre construtiva, nunca destrutiva. Que você seja instrumento de consolação para outras almas que vivem a mesma jornada de saudade, compartilhando a sabedoria que aqui recebeu, sendo ponte de esperança para corações que ainda não encontraram paz. Que sua experiência se transforme em fonte de luz para quem caminha nas sombras da perda. Que a paz do Cristo acalente para sempre sua alma inquieta. Que os bons espíritos formem uma guarda de proteção ao seu redor, trazendo sinais claros e inequívocos do bem-estar eterno de quem você ama. Que você caminhe sempre na certeza inabalável de que o amor é verdadeiramente mais forte que a morte e que os vínculos autênticos transcendem qualquer separação física. Que cada amanhecer seja uma promessa renovada de que a vida continua, de que há propósito em sua jornada, de que aqueles que partiram torcem por sua felicidade e crescimento desde suas moradas de luz. Que o sol que nasce a cada dia seja um lembrete de que depois de toda noite vem sempre um novo dia. Depois de toda despedida vem sempre um reencontro. Que sua vida seja um livro bonito, onde cada capítulo honra a memória daqueles que ama, onde cada página escrita com dignidade se torna um presente que você oferece a quem já partiu. Que quando for sua hora de atravessar o véu que separa os mundos,
você seja recebido com sorrisos orgulhosos por aqueles que acompanharam cada passo de sua jornada. E lembre-se sempre, querida alma, enquanto você viver com dignidade, enquanto honrar a memória de quem partiu através de atitudes amorosas e virtuosas, você mantém eternamente viva a presença espiritual dessas pessoas em sua vida. O amor consciente e maduro é a mais bela forma de manter nossos entes queridos conosco para sempre, numa comunhão que nem o tempo nem a distância conseguem quebrar. Que Deus Pai, em sua infinita misericórdia, abençoe imensamente você e envolva com luz dourada a alma de todos aqueles que você ama, onde quer que estejam caminhando em sua jornada eterna. Que Jesus Cristo seja seu consolador nos momentos de tristeza e sua força nos momentos de fraqueza. Que o Espírito Santo seja seu guia nas decisões e sua paz nas incertezas. Que os anjos da guarda de todos os seus entes queridos sussurrem em seus ouvidos celestiais que você os ama, que você ora por eles, que você honra suas memórias com uma vida cada vez mais luminosa. Que essa mensagem de amor atravesse todas as dimensões e chegue como carinho renovado às suas almas queridas. Até o próximo encontro neste canal de luz, onde mais consolações profundas e esclarecimentos transformadores serão revelados para fortalecer sua fé inabalável na continuidade eterna da vida e na indestrutibilidade absoluta do amor verdadeiro. Que cada vídeo seja um abraço do céu, cada palavra uma bênção, cada ensinamento uma chave que abre as portas da compreensão espiritual.